Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e esse é o programa Memória BC. Nós estamos gravando numa quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019. E a nossa convidada de hoje é uma figura muito especial, que também tem tudo a ver com a nossa cidade, com Balneário Camboriú. Doutora Magali Nunes Ignácio. Prazer tê-la no Memória BC. Tudo bem? Tudo bem, Tigrão. O prazer é meu de estar aqui mais uma vez com um amigo que falar em história, a história de BC se mistura com a tua, né? Obrigado, doutora. Natural de? Blumenau. Blumenauense, é, Magali? Blumenauense, a terra que está em festa agora. Em festa, né? Outubro. Verdade. Conta um pouquinho da família, um pouquinho da tua infância de Blumenau, para até a gente chegar à tua profissão e até chegarmos ao Balneário Camboriú, Magali. Na verdade, Tigrão, eu saí de Blumenau com 7 anos de idade. Sim. Descendente de alemão, né? Lá em Blumenau, de pequena, tanto jardim de infância, tudo só falava alemão naquela época. Só alemão, doutora? E eu não lembro mais nada, porque Não? com 7 anos vim para o Veio pra cá. litoral, meu pai foi transferido como delegado de polícia, né? E a história da polícia já está na família, meu avô também foi delegado de polícia, o conhecido delegado calça curta, que era alguém com ilibada reputação, que era escolhido pelo governador para ser o xerife da cidade. Era o teu avô? Meu avô, Lauro Olímpio Inácio, foi delegado de polícia na Ilhota, né? E meu pai seguiu a carreira, depois de ter posto de gasolina, ter churrascaria, caminhão, foi caminhoneiro e tal, até que um dia Tudo em resolveu estudar, fazer a faculdade de Direito e seguir a carreira policial também. E em 1979 eu já era professora primária. Eu entrei no estado com 14 anos de idade, foi meu primeiro concurso público, na então conhecida Acaresc. Acaresc, que hoje lembra? é Epagre. Epagre. Né? Eu era auxiliar de escritório, mas era Com 14 anos, com Magali? 14 anos a antiga CLT permitia, já que a Acaresc era uma estatal. Sim. Né? Então, com 14, comecei como auxiliar de escritório da Acaresc, trabalhei primeiramente a vaga na Ilhota, depois em Gaspar, meu pai foi delegado em Gaspar, foi delegado em Blumenau. E quando foi transferido para Itajaí, quando vim para cá, comecei a dar aula também lá em Salceiros, o colégio que eu dava aula. E abri o concurso para escrevente policial, primeira turma do estado em 1979. Eu tinha acabado de fazer 18 anos nessa época. Uhum. Em junho, em outubro, abri o concurso. Como eu já era funcionária estadual, eu pude prestar o concurso, porque o limite de idade naquela época era 21 anos. Mas como eu já era funcionária Sim. do estado, eu pude prestar o concurso com 18, entrei. E daí, como tirei o primeiro lugar no concurso, eu pude escolher vaga, escolhi Itajaí, onde já estava a família, né? E em 81, abri o concurso para escrivão de polícia. Também prestei concurso, passei. Naquela época era um pouquinho estudiosa, também passei em primeiro lugar. E também pude escolher vaga, porque quem tirasse o primeiro lugar escolhia a vaga, tinha esse direito. Daí escolhi Balneário Camboriú, porque já estava noiva, ia me casar. Uhum. E daí houve eles não queriam da Balneário Camboriú, não abriram vaga para Balneário Camboriú. Daí eu disse, então eu peço exoneração, continuo no meu cargo de escrevente de Itajaí, que é ao lado de Balneário. Sim. Que eu vou me casar e vou fixar residência em Balneário Camboriú. Isso em março de 81.
Daí, depois de muita queda de braço, me deixaram vir para Balneário. Para Balneário Camboriú. Na época, o delegado aqui, a Balneário Camboriú, pertencia à regional de Itajaí. O delegado regional era o Dr. Renato Ribas Pereira e o delegado de comarca, naquela época, tinha apenas um delegado de comarca, que era o Dr. Hermínio Pereira. Hermínio Pereira. Né? E tinha só eu e um outro escrivão que estava também afastado em licença médica, por esse motivo eu consegui vir. E permaneci até 85. 85, né? Quando daí fui para Camboriú e passei a responder como delegada calça curta, também responsável pelo expediente na cidade de Camboriú, que foi, eu acho que a época que a gente se conheceu quando eu era xerife de Camboriú. Xerife de Camboriú. Onde permaneci até 94. Em 95 pedi para retornar para o meu cargo efetivo, que era Balneário Camboriú. Retornei. Em 95 já Balneário Camboriú já tinha sede própria aliás, nessa época ainda não, mas já tinham mais delegados. Nessa época os delegados eram Ademir Serafim e Alonso Moro Torres, né? E eles me permitiram fazer uma coisa inédita na polícia. O que, Maria? Que isso é a história. De ser as relações públicas da Polícia Civil. Então era eu que lidava com a imprensa e procurava aproximar, porque até então tinha uma certa relação meio truncada da Polícia Civil com a imprensa. Não tinha ainda uma organização entre as polícias e a imprensa. Então me foi dado essa incumbência de lidar com a imprensa. E daí, conversando, eu fiquei sabendo que naquele ano oficiais da Gendarmeria Argentina iam se formar e vinham passar uma semana em Balneário Camboriú. Daí eu disse, sim, sou Relações Públicas, vou lá dar boas-vindas. Daí fui lá no hotel, aguardei eles chegarem, vi quem era o responsável lá, o oficial responsável, e os convidei para visitar a delegacia e a nossa também academia de polícia. E daquela proposta assim, sem muito compromisso, acabou surgindo a parceria da Argentina com Santa Catarina, que isso ninguém sabe. Anos depois foi formalizada através de lei, através de documentos diplomáticos entre a Argentina e Santa Catarina. Mas quem começou essa parceria, quem começou essa visão de lidar com os turistas argentinos de uma forma ampla, um acolhimento amplo, entendeu? Foi contigo. De ter até um braço diplomático dentro da delegacia com o governo argentino. Foi em 95, visão que daí essa minha ideia foi muito bem vista pelo delegado da comarca, que era o Ademir Serafim, também visionário, aceitou de pleno e daí levamos a excursão de argentino para a academia e logo em seguida se sucederam várias. E também em 95, o doutor Ademir Serafim permitiu que eu colocasse mais um projeto arrojado, que era o de proteção à mulher, criança e adolescente. Então, eu, mais uma psicóloga que eu fui buscar no fórum, a Indianara Menon, e mais uma advogada que era da prefeitura, e nós pedimos a disponibilidade dela, doutora Marlene Gaia. Marlene Gaia. Montamos um núcleo de proteção à mulher, à criança e ao adolescente. Não existiam delegacias da mulher ainda. Então a gente começou a trabalhar de uma forma personalizada, né? Era uma escrivã de polícia, já bacharel em direito, claro, que para prestar concurso para escrivã eu já tinha que estar formada em direito.
Era uma escrivã de polícia bacharel em Direito, uma psicóloga e uma advogada que começaram a dar todo um atendimento personalizado, mais humanizado da polícia para a causa da mulher. Da mulher, da criança. E da criança e do adolescente infrator, que antes eram tudo uma vala comum. E dali a gente foi desenvolvendo o trabalho. Nesse tempo de história eu me casei, tive 2 filhos, me separei, me divorciei, daí meio que fiquei nesses projetos assim, Sim. sem me lançar mais a fundo na carreira policial, porque tinha as crianças. Quando eu me divorciei, a minha filha tinha 3 anos e o meu filho 2 anos, a Camila e o Leandro. O Leandro, Lico Passo, que todo mundo conhece, mundo a conhece, Camila é grande Lico. arquiteta, Camila. E então em 98 eu resolvi, bom, já colocamos o embrião diplomático e um Sim. atendimento ao turista estrangeiro. Já colocamos o embrião da delegacia, não delegacia, mas um atendimento personalizado, núcleo à mulher, à criança e ao adolescente. Então tá na hora, já que faço as vezes, Sim. de ir para a carreira mesmo oficial de delegado de polícia. Então em 98 prestei concurso, passei, né? E quando me formei, eu tive a missão, nós tivemos uma secretária de segurança que até hoje é exemplo para o Brasil, primeira mulher delegada de polícia do Brasil, primeira mulher superintendente de polícia e primeira mulher secretária de segurança pública, que foi a doutora Lúcia Stefanovic. Ela era fantástica, né, Eli? E ela colocou como missão eu implantar. Só que já era o último ano de governo dela, 98. Ela criou a delegacia na lei e me chamou e disse, tu vai lá e vai implantar essa delegacia. Só que nisso houve a mudança de governo. Sim. Daí foi uma luta para o novo governo. Tivemos aí que mobilizar toda a sociedade. Né? Tivemos apoio da então vereadora a irmã do Pavan. Adélia. Adélia Pavan. E outros vereadores que fizeram, assinaram, né? Fizeram aquele manifesto público com 6, 8 mil, 9 mil assinaturas e toda uma mobilização. Também encontramos acolhida junto ao então prefeito Pavan, né? Porque o governo não queria, na época não queria implantar uma delegacia especializada, via que Balneário não comportaria, uma cidade pequena, não tinha aquela visão do que hoje Balneário representa para o cenário nacional. Eu já nem falo estadual, eu falo nacional. Né? Nacional. Mas com a sociedade irmanada na nossa causa, nós conseguimos locar um prédio na rua 620 e através de verbas de convênio de trânsito, a gente teve que implantar uma delegacia, também isso inovadora, uma delegacia de delitos de trânsito, que também não tinha no estado. Montamos uma delegacia de delitos de trânsito para poder usar a verba advinda das multas, para daí comprar móveis, fazer alocação e tudo mais, e isso o governo municipal bastante nos apoiou e conseguimos finalmente em 99 inaugurar a Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e Adolescente e Delitos de Trânsito de Balneário Camboriú, da qual eu fui titular até 2001, quando daí iniciou uma nova etapa mais voltada, porque daí como eu estava à frente não só de uma Delegacia de Proteção à Mulher, e trânsito era uma coisa nova que não se discutia muito. Em 99 eu fui fazer uma pós-graduação de trânsito, até na época colegas, hoje vereador Nilson Probst também foi meu colega desse curso de
especialização em trânsito junto à Unisul em Florianópolis. A gente ia toda noite para lá, para poder fazer a gestão do trânsito, a gestão da arrecadação, ninguém falava, então para de forma apropriada, de forma técnica, fazer essa gestão aí, Tigrão. Mas assim, a Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente foi uma coisa que me deu muito prazer e apesar de ser uma matéria muito sensível, né, a gente pôde, de alguma forma, buscar, não de forma oficial, porque ainda não existia essa rede que a Lei Maria da Penha hoje impõe. Né? Implantou, né? Mas a gente buscou junto à Univale, junto a consultórios de psicologia, cada profissional em si foi dando uma vaguinha, a gente montou uma rede municipal e pôde fazer frente ao flagelo de uma célula, né, que é a família que se desmantela na hora de uma agressão, que se desmantela com hoje feminicídio, né, antigamente era homicídio. Então, e também o flagelo de um adolescente infrator que é um drama assim que corrói toda a família. Né? Sem dúvida. Memória ABC, hoje, dia 10 de outubro de 2019. Esse programa está sendo gravado e a nossa entrevistada, mais que especial, doutora Magali Nunes Ignácio. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e esse é o programa Memória BC. Vou fazer só um rápido intervalo e a gente volta na sequência. Você está acompanhando o Memória BC. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade, é o médico que sabe onde o paciente mora, onde o paciente exerce sua rotina. Então eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Você está acompanhando o Memória BC. Este é o programa Memória BC. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e nós estamos gravando esse programa no dia 10 de outubro de 2019, uma convidada muito especial, que é a doutora Magali Nunes Ignácio. Doutora Magali, se fazia essa pergunta de quem você sofreu influência, né? Eu digo, o sangue policial corre na veia, seu avô, seu pai. Foi isso, Magali? Te influenciaram ou não? Isso, meu pai acabou me influenciando, como eu te disse, eu fiz a minha formação secundária, foi técnico e magistério. E eu sempre gostei muito da aula e mais tarde, além da aula na escola primária,
Mais tarde eu vim ser instrutora na Academia de Polícia Civil e também dei aula na Unisul, né? E noutra faculdade em Concórdia. Mas a influência maior foi meu pai. Na realidade, eu era professora. Eram tempos difíceis para quem lecionava, porque não é moderno como hoje. Antigamente, tu tinha que levar para casa 300 e poucos cadernos para corrigir, fazer plano de aula. Não tinha mídia, não tinha nada, então era tudo escrito. Tudo na mão. E o salário, como diz o professor Raimundo. E daí abriu essa vaga e na época, abriu esse concurso para escrevente policial e na época, pasmem, isso hoje nenhum delegado ganha, mas na época, quando eu entrei na Polícia Civil, eram 19 salários mínimos e meio. Então, meu Deus, eu, 18 anos, morava com pai e mãe, eu ganhava uma verdadeira fortuna, né? Sim. Mas entrei como escrevente, mas sempre atuei já como escrivã. Quando eu assumi, apesar de o meu pai ser delegado em Itajaí, por uma questão de ética profissional, ele chamou os demais delegados. Na época tinha o Dr. Facchini, Dr. Branquinho e Dr. Mirtes. Ela é minha filha, ela veio para cá na vaga, mas eu não vou dar ordens para ela. Vocês, é tudo com vocês. Com vocês. Mas como filho delegado eu tinha que ser a primeira a entrar, começava às 8, eu entrava às 7, terminava às 6, eu saía às 7h30 e aguentava o almoço para os policiais poderem ir em casa almoçar, porque tinha que dar exemplo. Então meu pai era muito Caxias, não tinha privilégio e foi um exemplo assim que realmente bacana e depois trabalhando, eu acabei me apaixonando, né? O doutor Ademir sempre disse que ser polícia é uma cachaça e realmente a gente acaba... É uma paixão, né, Maria? É uma paixão. É como um sacerdócio, é uma missão que tu acaba anulando o teu eu, anulando a tua vida em prol da sociedade. Que 10 anos de delegada no Balneário Camboriú? Não, eu fiquei de 90 como delegada mesmo, de carreira, de 98 até 2001, daí fui para Florianópolis, para o Detran, onde fui gerente de furtos e roubos de veículos, gerente de habilitação e assistente jurídica do Detran, fazia às vezes de diretora adjunta, né? Porque era eu que representava o Detran junto ao governo federal, junto à Assembleia Legislativa, e entre os órgãos, assim, eu fazia essa representação. E fui presidente do Conselho Estadual de Trânsito, de âmbito estadual, mas com sede em Florianópolis. E, além da polícia, acabei também me apaixonando pelo trânsito, né? E fiquei até 2001, fui para o Detran. Sim. Depois, como fiquei até 2005 no Detran, nessa época eu fazia parte da Câmara Temática de Assuntos Jurídicos, eu passei a ser consultora do DENATRAN, do Departamento Nacional de Trânsito, então basicamente trabalhava um mês em Florianópolis, um mês em Brasília. E corria o Brasil inteiro, daí não só representando o CETRAN, mas dando palestras e também organizando juridicamente o DENATRAN, né? Muitas resoluções que ainda hoje estão vigentes, eu tive a honra de ter sido relatora. E voltei para Balneário em 2007. 2007. Aí como delegada já, Magali? Já como delegada. Já desde 98 como delegada de carreira. Daí fiquei até 2001, retornei em 2007, que esse período todo eu fiquei no trânsito. Fui delegada corregedora, fui assistente do secretário de Segurança durante esse período em Florianópolis. E também fui a titular da Delegacia de Homicídios na capital. Também um aprendizado muito grande, subir aquelas favelas, subir aqueles morros. Foi um aprendizado assim que por vezes me chocou, mas também me deu uma bagagem maior na parte investigativa. Algumas vezes você sentiu medo pela sua profissão? Olha,
Medo, assim, ó, quando você sai para uma simples blitz, para qualquer operação, você tem que contar com o improvável, com o inesperado, porque às vezes você está apenas fazendo uma blitz de trânsito comum e ali dentro, você não sabe, tem o maior chefão, Perfeito. né, Pode ser um do bandidão, PGC, né? um bandidão, e quando você vai abordar ele achando que estavam caçando ele, reagir. Então você sempre tem que ir preparado para a guerra. Magalhães. É como eu sempre dizia, todos os dias eu só sabia a hora que saía de casa, nunca a hora que voltava e se voltava. Sim. Porque é a vida policial, mas sempre tive muita fé e muita assim, você me conhece, sempre Sim, fui assim sim. muito tranquila. Passei por Alguém algum dia te ameaçou? Se sofreu ameaças? muitas vezes. Muitas, Magalhães. Não só por delinquentes, Sim. né? Já tive mira de revólver, daí disseram, ó, como a senhora é uma delegada que sempre respeitou, nunca nos torturou, nunca fez nada, eu não lhe matei. Mas a senhora teve o tempo todo numa caçada que eu fiz daquela chacina de ciganos em Camboriú, quando eu respondi. Eu noticiei na época. Então a gente passou a noite toda, eu, mais 2 policiais militares e um comissário, e o comissário ainda quebrou o pé no morro, porque a gente não podia usar lanterna, não podia usar nada. E um dos homicidas nos via, a gente não via porque eles dominavam Aquela área lá, toda ali, macacos, aquela braços, região aquilo lá. lá, né? E ele disse que, quando ele se entregou, ele disse assim, ó, só não lhe matei porque a senhora sempre foi uma delegada que respeitou, né? E também eu acho assim, que o policial tem que fazer uma boa investigação, formalizar essa investigação, porque se não está formalizado, não existe no mundo jurídico. Perfeito. Né? Então, uma boa acusação ali termina, depois é da justiça. A justiça que tem. Você não tem que aqui fora já fazer a justiça. Quer dizer, torturar, ser viciar o preso. Não, não cabe a ti. Você não é Deus. Se tivesse feito isso, Eu não estava aqui você para estava contar na mira dele, agora. não estava aqui no Memória BC hoje. No Memória E ele BC. falou isso para ti, delegado? Foi. E em outros momentos também Tá, mas a ali, gente... você falou no início da pergunta que eu fiz, falou não só por meliantes. Também por integrantes da própria polícia, né? Mas como assim, doutora? É porque às vezes a gente tem que cortar na carne, né, Tigrão? A justiça é para todos. É para todos. Para todos. E eu sempre fui assim, sempre pela lei. E os desvios de conduta eram todos investigados e encaminhados para os órgãos competentes. E isso há muito tempo atrás não era bem visto. Então eu chegava para trabalhar, determinado policial chegava e dizia: a senhora sabe onde sua filha está nesse momento? Sua filha está com tal roupa, com tais pessoas em tal lugar. Então pense nisso antes de agir. E como é que você reagia? A senhora sabe onde... E também eles não perseguiam, mas dia a dia eu via que me acompanhavam e cuidavam, e teve bastante momentos Estavam te vigiando. Bastante momentos conflitantes, né? Que culminaram com a exoneração de alguns policiais e de juízes também, que foi uma operação grande, não quero citar nomes. Sim, sim. Mas eu lembro. Mas isso aí deixou a gente na berlinda, porque era uma delegadinha, né? Botando juiz, calça curta? botando... Né? Na época não era calça Na curta, época já não era né? já estava como titular Já aqui estava como titular, em Balneário Camboriú. Mas foi uma época assim, Como é que graças você lidava, a né? Deus a polícia evoluiu, né? Hoje... E desvio de conduta tem em todos os lugares, né, Tigrão? Então, assim, é uma exceção, não é regra. Era uma exceção, mesmo assim, mínima, porque a grande maioria da polícia eram de vocacionados, de apaixonados,
que nem olhavam o salário. Eu comentei o salário porque Sim, que no primeiro momento eu saí do magistério e fui para ser policial. Mas depois acabei me apaixonando por essa missão. Mas era uma coisa assim que era contundente, né? E como é que você reagia, Mariane? Como é que você tratava com isso, com essas ameaças do bandido, do meliante? Ou... Continuava igual. Continuava igual? Não reagia, nem retrocedia, nem avançava. Sim. Eu continuava o meu trabalho e, como eu te disse, meu trabalho era investigativo, bem pautado na lei, tudo muito fundamentado para na hora H não... Porque hoje se faz muito sensacionalismo, a gente vê muito sensacionalismo, a pessoa é execrada publicamente e depois, por um trabalho falho de polícia, o Ministério Público não consegue levar a denúncia à frente. E o juiz daí dá o seu veredito, né? Mas é uma evolução e hoje eu vejo que a Polícia Civil, ela está muito acadêmica no sentido assim, antigamente eram mais aqueles dinossauros mesmo que pela garra, pela fé eram policiais. Hoje você pode pegar, eu também, durante a minha vida, eu procurei fazer outras pós-graduações, mestrado, muitos outros cursos que a gente é obrigada a fazer, né? Para poder estar fazendo frente ao seu mistério. Mas hoje, qualquer policial, você vai perguntar, tem 2, 3 especializações, tem mestrado, tem doutorado, temos o delegado... Antigamente não era assim, temos delegado, por exemplo, o delegado Davi, que hoje é o secretário municipal de segurança, já tem 3 livros escritos. Então, assim, é uma polícia muito bem preparada academicamente, né? Juridicamente muito evoluída. Né? Não pensas, já que você falou do doutor Queiroz, Davi, não pensas colocar tudo num livro, de repente? Não, não tenho essa pretensão, não. E hoje, doutora Magali, hoje? O que você está fazendo? Família? Está desenvolvendo? Se aposentou? Eu só não disse o grande final da minha carreira. O grande final, qual foi? Daí, em 2007, vim para cá, em 2008 fui para a delegacia regional como delegada regional adjunta. O delegado regional era o doutor Ademir Serafim. Em 2010, ele foi levado a delegado geral e eu assumi como delegada regional. Daí fiquei até 2017, quando daí pedi por questões de saúde e tudo mais. Eu vi que já era minha hora, 42 anos de serviço público, já era minha hora de passar o bastão. Passar o bastão para os jovens, né? Não que a gente não tenha gás. Que é isso? Obrigada. Você quer? Que isso? Não que a gente não tenha gás, mas deixar os jovens ter o espaço, né? A gente já teve espaço da gente, já escreveu a história da gente. Já deixou um legado, né, Magali? Já deixou um legado nisso. Não consegui fazer o complexo de segurança da Polícia Civil em Balneário Camboriú, apesar de todos nós, né? Apesar de ter conseguido a verba, 8 milhões, estava à disposição, creditado, você acompanhou, fez várias entrevistas, mas nós não conseguimos assim o amparo necessário na época com o poder público para poder construir o legado de deixar. Mas deixamos para Camboriú uma delegacia que poderia ter sido em Balneário Camboriú, porque ela, daqui a 50 anos, ela ainda vai estar uma delegacia moderna. Bonita aquela delegacia. E dando todo o amparo material necessário para os policiais trabalharem e para a comunidade também se socorrer à Polícia Civil. Não consegui deixar esse legado para Balneário Camboriú, mas fundamos a Delegacia da Mulher, organizamos a DIC na época, que estava bem desmantelada, era uma central de polícia lá quase em Itajaí, daí conseguimos trazer bastante coisa.
Na minha época também adquirimos veículos, foi a primeira polícia no Brasil, né, de ter aquelas caminhonetes Amarok, as motos Kawasaki, tudo assim, trazer o suporte material necessário para os policiais trabalharem com segurança, né? Colete balístico, pistolas e tudo mais. Nisso aí a gente trouxe para Balneário Camboriú e para toda a região. Então, eu poderia dizer que não me arrependo em nada. Sinto não ter feito mais, mas não foi uma coisa que conseguimos. A gente teve vetores, né? Mas eu tenho certeza sou que tu ainda tá uma feliz pelo que ele apaixonada. Eu acho assim, olhando para trás, eu posso dizer que posso ficar de cabeça erguida. E as crianças? As crianças já são papais, né? Mamães. Já? Já sou avó da minha filha de gêmeos. Vamos para deixar no Memória ABC o nome? Sim. Das crianças, enfim. A minha filha Camila, que é arquiteta e tradutora, né, oficial, ela tem gêmeos, que é Benício e Sebastião, gêmeos de 6 anos e meio. E o meu filho, Lico Passos, casado com a Pauline Bernes, tiveram uma filha, Catarina, de 4 anos e meio. Então esses são os meus amores, né? Os 3 grandes amores da minha vida, que são meus netos, a minha paixão. Porque os filhos eu amo de paixão, mas os filhos, infelizmente, por isso que eles nunca nem imaginaram seguir a carreira policial, porque nunca viu a mãe, só viu a mãe à noite e a mãe ausente, porque sempre na polícia, mais ou menos como repórter também. Está sempre correndo atrás da notícia e acaba se ausentando para aqueles que você ama, né? E hoje os netos, então, têm a maior atenção da avó. Porque estou aposentada, estou trabalhando, estou dando consultoria na área de trânsito, né? Dou palestra nessa área, também na área de adolescente infrator e de mulheres. Né? Dou palestra nessa área e faço a consultoria auxiliando as pessoas que, porventura, estejam na iminência de perder ou de ter caçado a sua CNH. A gente tem que continuar ativa. Tem que ser. Memória ABC, esse programa foi gravado numa quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019, com uma convidada muito especial, doutora Magali Nunes Ignacio. Obrigado, tá? Uma verdadeira aula, fiquei muito feliz em poder te entrevistar hoje. Saúde! Eu sou Luiz Carlos Tigrão e este é o programa Memória ABC. Até a próxima. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.